Segunda oportunidade, é este o título da crónica do deputado e antigo presidente da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esta é uma crónica reflexão que partilha com os leitores a pouco mais de 2 meses da convenção da Iniciativa Liberal, que vai escolher a próxima direção do partido. Esta é uma segunda oportunidade para fazer o quê de diferente face à eleição de há 2 anos que opôs Rui Rocha a Carla Castro? Muito boa tarde e muito obrigado pela oportunidade. Este ensaio é um ensaio sobre a democracia, sobre a forma como a democracia pode ser aplicada nos partidos políticos e a oportunidade que é para um partido liberal como a IEL de dar um exemplo, e por isso mesmo é que decidi escrevê-lo, para que acho que não, como eu digo no artigo, não estarei a ser polémico se disser que o objetivo de ter umas eleições sem grandes problemas, como um bom exemplo, não foi cumprido, não foi necessariamente cumprido outra vez, não vale a pena estar a falar porquê, nem falar sobre isto, mas que é uma oportunidade, e penso que para se conseguir atingir esse objetivo de transformar estas eleições internas num microcosmos de uma democracia liberal como ela deve funcionar, há que ter aqueles 3 tipos de tolerância que eu falo ali no artigo. Carlos Guimarães Pinto, o seu artigo é de facto uma longa reflexão sobre aquilo que deve acontecer nestes processos internos dos partidos, sobretudo num partido como a Iniciativa Liberal, até pela sua própria índole ideológica. Escreve a dada altura que as consequências negativas do processo eleitoral que conduziu à liderança de Rui Rocha ainda se sentem hoje. De que forma é que acha que isso ainda se sente? Estamos a falar do facto de Carla Castro ter decidido abandonar o partido, ou há mais feridas para além disso? Quando me convidaram para vir aqui esta tarde, desafiaram-me a vir falar sobre os pontos principais do artigo, não necessariamente sobre a política interna do meu partido, portanto não é sobre isso, foi sobre essas condições que eu aceitei vir falar hoje, portanto vou falar sobre isso, se quiserem que eu fale sobre o artigo em si, sobre o conteúdo do artigo em si, que acho que é muito mais importante do que qualquer circunstância ou episódio da política interna. Fazemos esta pergunta porque é o próprio Carlos Guimarães Pinto que faz referência, a expressão é esta, consequências negativas desse processo eleitoral de há 2 anos, e por isso, mas como acaba por não esclarecer de forma muito concreta de que forma se manifestam essas mesmas consequências negativas, por isso a pergunta. Sim, as consequências negativas, se quiser, é o facto de ainda haver muitas pessoas ainda hoje magoadas com a forma como o processo decorreu e que se afastaram do partido, e nem sequer falo daquelas que se desfiliaram, têm todo o direito e saíram do partido, mas outras pessoas que continuaram no partido, que sentem e que se mobilizam menos do que se calhar se mobilizavam há 2 ou 3 anos, pessoas a quem o partido até deve bastante e que estavam lá quando o partido ainda não tinha nada para dar e ainda não estava sequer na Assembleia da República, portanto pessoas que acreditam mesmo nas ideias do partido e que se desmobilizaram um pouco. E isso aconteceu porque houve de facto uma certa polarização, que é aquilo que eu escrevo na primeira parte do texto, que aconteceu um bocadinho dentro do partido, mas também acontece noutras democracias, que é aquela erosão da tolerância mútua, que faz com que se acuse os adversários de serem subversivos, de terem uma ameaça existencial. Eu lembro-me, mesmo tendo ficado relativamente distante desse processo, aquilo que mais ouvi, e de ambos os lados, note, é que o outro lado era uma ameaça existencial, que o partido iria morrer caso eles ganhassem. Um deles ganhou e claramente o partido não morreu, e também não morreria se tivesse ganho o outro também. Acho que isso
Mas não é, Carlos Guimarães Pinto, mas no debate, numas eleições, está bem, são eleições internas e, portanto, as pessoas estão debaixo do chapéu de um mesmo partido, embora possam ter opiniões divergentes e tendências divergentes, e o Carlos Guimarães Pinto fala muito disso também, mas, enfim, noutros partidos, nomeadamente no PS e no PSD, nós vimos também já combates internos muito violentos, até eu diria, e muito fraturantes, mas aquilo que eventualmente diferencia é que no dia seguinte essas fraturas em princípio desfizeram-se, coisa que não vimos em partidos mais pequenos, como o CDS, por exemplo, antes de ter ficado reduzido a uma inexistência no Parlamento na legislatura passada. E, portanto, a minha pergunta é, não é natural que depois de um debate mais aceso numas eleições internas que isso ocorra, ou o que é mais problemático é a forma como o debate ocorre ou é o que acontece depois do debate? Não sei se me fiz entender. Não há um problema em ter debates aguerridos e que ambos os candidatos colocam as suas posições em debate. Eu acompanhei o debate que houve na altura, também nem havia particulares diferenças em relação à forma como o partido deveria ser gerido, foram coisas de bastante pormenor. Aquilo que senti foi precisamente isso, a ideia que se impôs de ambos os lados de que o outro lado seria uma ameaça existencial ao partido, que o partido deixaria de existir sem necessariamente ter fundamento, e acima de tudo, como eu digo no artigo, é bastante tonto quando se faz isto dentro do mesmo partido político e naquelas circunstâncias, porque estamos a falar de pessoas que até uns meses antes eram bastante próximas, trabalhavam juntas, apoiaram-se mutuamente, foram escolhidas uns pelos outros para serem candidatos para várias eleições. Portanto, estar a dizer que aquelas pessoas que foram escolhidas, que fizeram parte da mesma equipa, do mesmo círculo, de repente eram uma ameaça existencial, faz muito pouco sentido e abre caminho a que se possa depois usar meios que normalmente não seriam usados numa democracia interna mais saudável. E pronto, basicamente é esse o ponto e como foi dito aí, não se aplicaria, é um raciocínio, acho que todo o artigo não se aplicaria necessariamente apenas à iniciativa liberal, mas a todos os partidos que queiram ter eleições internas ou disputas internas minimamente saudáveis. Considera que é preciso evitar a todo o custo o manicaísmo que caracterizou a eleição de há 2 anos ou a polarização que há pouco aqui fazia referência? Há sinais de que a história se pode voltar a repetir? Foi esta uma das motivações para a crónica que escreveu? Eu quero acreditar que não. Acho que na altura o partido ainda nunca tinha passado por este processo. E acho que até muito daquilo que aconteceu resulta de um sentimento positivo, ou seja, de haver pessoas que efetivamente querem muito transformar o país e querem muito que o país seja melhor e acreditam tremendamente que é o seu projeto que vai fazer com que o país se torne melhor e que qualquer pessoa que se oponha ao seu projeto só pode ter na sua cabeça, só se pode estar a opor a que o país se torne melhor. Portanto, é esta ideia que se sente até muitas vezes noutros partidos políticos, que é o meu projeto é de tal maneira virtuoso, de tal maneira utópico, que qualquer pessoa que se opõe a ele só pode ter más intenções. Nós vemos isso com outras forças políticas, sentimos isso muitas vezes na discussão, esse manicaísmo existe muito, mesmo em relação aos liberais, quando temos alguém da esquerda, como é que vocês se opõem a esta ou aquela medida que é tão bem intencionada, vocês só podem estar ao serviço do mal, e acho que muito daquilo que decorreu desse tipo de sentimento, um sentimento que tem na sua base algo positivo, ou seja, pessoas que querem efetivamente fazer o melhor para o partido e para o país,
mas que se calhar precisam de entender também que o melhor para o partido também é ser uma democracia aberta em que se discutam ideias, em que hajam diferentes pessoas com diferentes ideias sobre o partido, ou seja, o processo em si deve ter um objetivo, não só a conclusão. Um processo transparente, aberto, é um fim em si mesmo no partido, tal como é no país. É a segunda oportunidade. No país. É a segunda oportunidade para os militantes da Iniciativa Liberal para esta eleição, esta convenção que está agendada para daqui a pouco mais de 2 meses e que merece esta reflexão partilhada com os leitores do Observador e com os ouvintes da Rádio Observador pelo antigo presidente da Iniciativa Liberal e atual deputado Carlos Guimarães Pinto, a quem agradeço a disponibilidade para ser hoje o colunista do dia. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.